Olá, vamos dar continuidade sobre nossas aulas sobre estresse abiótico e de antemão vamos entender o que é de fato o estresse abiótico, né, de uma forma mais resumida. Então, o estresse abiótico ele vai se referir a condições ambientais que, de certa forma, elas vão ser desfavoráveis e essas condições elas não são relacionadas a seres vivos, como, por exemplo, o calor excessivo, né, o frio, secas, que é a salinidade, que vai ser a alta concentração de sal no solo, na água, e essas condições elas vão afetar diretamente o funcionamento celular, principalmente das proteínas nas plantas e nos organismos ali presentes. Então, para iniciarmos aqui, é interessante nós falarmos acerca dessa questão da importância da estrutura. Então, a estrutura proteica e sensibilidade ao estresse abiótico, ela é um fator muito importante quando nós falamos diretamente de estresse abiótico. A estrutura da proteína ali envolvida, ela tem uma certa importância. Primeiro, temos que relembrar alguns conceitos. Estrutura proteica, as proteínas elas têm formas tridimensionais que elas vão ser cruciais para o seu funcionamento. Então, a forma que a proteína é chamada, por exemplo, a forma que a proteína é chamada pode ser chamada de estrutura terciária, aquilo vai depender das interações delicadas entre os componentes daquela proteína. Então, quando essas proteínas, quando essas estruturas, elas são expostas às mudanças bruscas, quando elas são de temperatura, pH ou fossiônica, essas interações que elas têm entre si, elas podem ser alteradas, resultando em uma desnaturação proteica, ou seja, uma perda da sua função. Então, a desnaturação da proteína ela está diretamente ligada à perda da sua função. Então, continuando isso, as plantas elas possuem alguns mecanismos de defesa que evitam e protegem a planta de sofrer esses tipos de danos. Um dos primeiros ajustes, o primeiro desse mecanismo que ela possui, um dos principais é o ajuste osmótico. Então, o ajuste osmótico, no ajuste osmótico, as plantas elas ajustam o balanço de água e solutos dentro das células, que isso vai evitar a desidratação em situações, por exemplo, como de seca ou de salinidade alta. E esse mecanismo ele vai envolver a movimentação de íons e pequenas moléculas mesmo para manter a água nas células. Outra coisa é as bombas de prótons. E as bombas de prótons, as plantas elas vão utilizar elas justamente, as plantas utilizam essas proteínas para regular o pH dentro das células. Então isso vai garantir que os processos bioquímicos eles ocorram de uma maneira mais estável, mesmo sob condições de estresse. Então, elas transportam íons de H+, através das membranas celulares, ela mantém o ambiente interno da célula de uma forma estável, nós podemos dizer até que em homeostase. Proteínas chaperonas, as proteínas chaperonas elas vão ser moléculas que ajudam outras proteínas a se dobrar corretamente durante a síntese, né? Durante a após, né, a síntese. Então, esse processo de dobramento proteico ele é essencial para que as proteínas elas justamente adquiram sua forma funcional. Então, as chaperonas também evitam o dobramento errado dessas proteínas, e esse dobramento errado ele pode resultar em proteínas mal formadas que não funcionam ou podem até formar agregados tóxicos. Outra coisa que nós podemos encontrar é proteínas de choque térmico, como as HSPs. Então, as HSPs, que é uma sigla do inglês, Head Shock Protein, são um tipo especial de chaperonas que elas são ativadas principalmente em resposta ao calor extremo, mas também há outros estresses ambientais, como déficit hídrico, que é a falta de água, né? Baixa temperatura, salinidade. Então, as HSPs elas ajudam a proteger as proteínas durante o estresse e elas garantem que elas não percam sua forma ou função. Então, as células que produzem HSPs em resposta ao calor, por exemplo, né, elas acabam que no final elas se tornam mais resistentes a altas temperaturas que antes seriam letais sem essas proteínas. Então, a função, além de proteger contra o calor, as HSPs elas vão oferecer uma vantagem chamada proteção cruzada, onde a exposição a um tipo de estresse
pode proteger a célula contra outro tipo de estresse, como, por exemplo, a resistência ao calor também. E, por exemplo, a planta está ali tendo que ser resistente ao calor, e aí ela produz essa proteína, e se ela está sendo resistente ao calor, de tabela ela vai também ajudar aquela planta a tolerar a seca, porque ela vai evitar a desidratação, tá bom? E aí, essa proteína ela foi descoberta nas moscas das frutas, né? E desde então foram encontrados em quase todos os organismos, incluindo as plantas, animais, fungos, micro-organismos mesmo em geral. Então isso mostra a importância evolutiva dessas proteínas, né? E aí quando a gente fala de mecanismo de ação das HSPs, a gente tem dois pontos principais, que é a transdução de sinal e fatores de choque térmico. A transdução de sinal é quando as células enfrentam estresse, ou uma cascata de sinais bioquímicos é ativada, e essa cascata é conhecida como via de transdução de sinal. E essa via de transdução de sinal, ela que leva à produção justamente de HSPs. E esses sinais informam a célula que é hora de se preparar para combater justamente o estresse da planta ali, né, que aquela planta está sofrendo. E os fatores de choque térmico elas são proteínas reguladoras que, ao detectar estresse térmico ou outros fatores abióticos, eles vão ativar justamente a produção de RNA mensageiro para que a célula sintetize HSPs. E eles vão desempenhar um papel crucial, né, no controle da resposta ao estresse e na regulação da produção de proteínas de proteção. E aí nós podemos citar também as classes que estão envolvidas. Então, essas proteínas elas têm a classe HSP70, que elas são chaperones, que vão se ligar a proteínas que não dobram corretamente e vai ajudá-las a refazer o processo e evitar o acúmulo de proteínas defeituosas. HSP60, elas formam estruturas em forma de barril e essas estruturas, as proteínas podem ser protegidas enquanto elas se dobram corretamente, entendeu? Então meio que funciona como câmara segura para que o dobramento ocorra sem nenhuma interferência do ambiente externo. A HSP101, elas já serão responsáveis por medir a recuperação de proteínas que sofreram danos severos e esses danos, imagina que eles aconteceram em condições extremas. Então ela permite que elas voltem a funcionar após o estresse intenso. E aí também existem outras proteínas que elas podem ser consideradas como proteínas protetoras, como as que estão citadas aí, proteínas ALEA, DHN e a RAB, sabe? Então, por exemplo, elas meio que são uma família de proteínas que elas estão envolvidas na estabilização de proteínas de membrana, que estão encontradas ali sobre estresse como desidratação, temperaturas extremas, desequilíbrios iônicos. Então, as plantas elas também podem alterar, como um mecanismo de defesa a esse estresse, os seus lipídios e membranas em resposta à temperatura e a outros estresses abióticos, né? E aí nós temos a fase de transição das membranas. Então, quando a gente fala de fase de transição das membranas, a fase de transição, ela meio que ocorre quando a temperatura cai. Então, as membranas celulares elas podem passar de um estado líquido cristalino, que né, digamos que ele é meio flexível, para um estado sólido de gel. E isso vai afetar justamente a fluidez da membrana. Então, quando nós falamos de composição lipídica, nós temos que lembrar que a fluidez das membranas ela varia de acordo com a composição dos ácidos graxos que formam os lipídios de suas membranas, né? Então, plantas com mais ácidos graxos insaturados mantêm membranas de uma certa forma mais fluida em baixas temperaturas, enquanto as plantas com mais ácidos graxos saturados têm membranas que solidificam mais facilmente. E aqui nós podemos fazer uma comparação entre esses ácidos graxos insaturados versus os saturados, tá bom? Então, os ácidos graxos insaturados, eles possuem algo que nós chamamos de ligações duplas. E essa ligação, em suas cadeias de hidrocarbonetos, ela cria dobras nas moléculas, dificultando que elas se alinhem e se compactem. Isso vai justamente impedir a solidificação em baixas temperaturas e aumentar a fluidez. Já ácidos graxos saturados, quando possuído ali na sua membrana, ela não tem ligações duplas e isso vai tornar
ela mais linear e compacto, então vai facilitar justamente a solidificação em temperaturas altas e vai reduzir a fluidez. Então é algo que acontece basicamente o contrário. Outra coisa que nós podemos citar é a questão da aclimatação das membranas ao frio. Então, a aclimatação ela é a exposição prolongada a temperaturas extremas e que pode levar à alteração na composição lipídica das membranas. E esse processo é uma forma de adaptação celular ao ambiente. E dentro disso, nós vemos principalmente a participação das enzimas desaturases. Essas enzimas elas são responsáveis por introduzir ligações duplas nesses ácidos graxos e vai transformar ácidos graxos saturados em insaturados. Ela vai aumentar a fluidez da membrana. Então, durante a aclimação ao frio, a atividade da desaturase dessas enzimas ela aumenta e ela vai resultar em uma maior proporção de lipídios insaturados, que vai ajudar a baixar a temperatura de transição para a fase sólida. Então, a função da desaturação lipídica, primeiro, proteção contra o frio, né? Aí ela vai aumentar a quantidade de lipídios insaturados e a membrana vai permanecer fluida, mesmo em temperaturas baixas, e vai proteger a célula de danos causados pelo resfriamento, como perda de função e integridade estrutural. Outra coisa que nós podemos citar é a saturação e rigidez, que isso vai se dar um grau maior de saturação, com menos ligações duplas, e vai tornar as membranas mais rígidas e vai diminuir a fluidez e tornando-as a ser mais propensas a solidificar em temperaturas baixas. E aqui nós vemos o exemplo, né, desses mecanismos aí funcionando de forma mais direta. Quando nós falamos de mecanismo de exclusão e de tolerância interna, nós falamos que eles permitem que as plantas suportem íons tóxicos. Essa é outra forma das plantas se defenderem justamente desses estresses. Então, existem dois mecanismos básicos, tá bom? As plantas elas vão utilizar esses mecanismos principais justamente para lidar com íons que são tóxicos, como sódio, arsênio, sei lá, cobre, níquel, zinco, selênio, enfim. Então, um dos primeiros mecanismos desses dois é a exclusão. A exclusão é justamente a capacidade da planta de bloquear o ingresso de íons tóxicos nas células e ela meio que impede que suas concentrações atingem níveis perigosos. Outra coisa é a tolerância interna. A tolerância interna, a planta ela vai se adaptar para compartimentalizar ou quelar, né, esses íons tóxicos e vai tornar eles inofensivos, né, em altas concentrações. Então, essa parte de quelação, nós podemos justamente nós podemos justamente citar alguns tipos de plantas. Por exemplo, as plantas, as glicófitas, que elas fazem a exclusão de íons tóxicos, que elas utilizam a exclusão justamente para lidar com a salinidade moderada, bloquear a absorção de íons nocivos como o cálcio, né? Elas podem depender de mecanismos radiculares, que vai reduzir a absorção de íons prejudiciais, bombeia os íons de volta ao solo para evitar sua entrada excessiva. Aí vem a questão do papel desculpa, eu falei cálcio, mas na verdade sódio. Aí vem o papel justamente do cálcio, ele atua para minimizar a absorção do sódio em concentrações normais. O apoplástico do cálcio, ele aumenta a seletividade dos transportadores de K+, né? Aí vai justamente inibir essa entrada do sódio lá. Então tem todos esses mecanismos envolvidos. Então, aquela ação ela vai ser esse processo em que o íon se liga a uma molécula chamada quelante através de dois ou mais átomos ligantes. Aí vem a questão do transporte e armazenamento de íons quelados, né, como a gente falou. Aí deles vem a translocação e o transporte por longa distância. Aí as principais moléculas quelantes são essas aí, que vocês podem acompanhar no slide.